Boa noite! Estamos no ar com mais um programa Lei Maria da Penha. E conforme eu prometi, hoje, 1º de março, o mês onde se comemora o Dia Internacional da Mulher, né, que é semana que vem, dia 8, uma quarta-feira, vamos ter programa especial. Né? Hoje eu dou início ao programa, né, que vai ser mensal, de mulheres que não aceitam rótulos. Mas como assim, capitão? Não aceitam rótulos? O que é isso? São aquelas mulheres que não se deixam ser rotuladas, tipificadas, estigmatizadas. São mulheres que lutam para quebrar paradigmas, para quebrar estereótipos. E hoje, para estrear esse bloco mensal do programa Lei Maria da Penha, eu estou com a minha amiga aqui, Camila, né, que é uma mulher que não aceita rótulos. Ela vai apresentar, né, vai se apresentar aqui para vocês e vai explicar para a gente por que ela é uma mulher que não aceita rótulos. Camila, por favor, se apresente para os nossos telespectadores e diga por que você é esse tipo de mulher. Boa noite. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E assim, eu sou Camila, sou formada em psicologia. Atualmente eu atuo no CRAS do Vale do Carangola como psicóloga. Tenho 33 anos e é isso. Eu amo ser mulher, eu amo ser negra, eu amo meu cabelo desarrumado. E como você falou, né? Por que não aceitar rótulos? Comigo foi porque eu aceitei muitos e teve um momento que eu entendi, não, eu não sou isso. Não, eu não preciso disso. Eu não preciso que os outros definam quem eu sou. Exatamente. E a partir daí eu tive essa mudança e comecei a formar minha identidade. E o legal dessa história é que foi exatamente assim, a gente fala hoje muito dessa aceitação de ser negra, mas foi exatamente quando eu assumi meu cabelo do jeito que ele era. Aí eu comecei a firmar minha identidade e eu comecei, não, eu não sou tudo aquilo que eles falam. Eu sou a Camila. Eu sou uma menina que me esforço, que gosta de dar o meu melhor em tudo, que a opinião do outro não me define nem um pouco. Então, na sua infância, vamos pensar assim, tentar entender, né? Você sofreu algum tipo de preconceito por ter o cabelo afro, uma imposição, alisa o cabelo, tentar Sim. te inserir em algum contexto? Então, quando eu era pequena, minha mãe não deixava eu ficar com meu cabelo solto, porque era muito bagunçado, muito volumoso, como vocês percebem. E aí ela sempre trançava o meu cabelo. E quando eu não estava com o meu cabelo trançado, eu lembro na escola os meninos rindo. Nossa, que cabelo duro! E eu lembro que assim que entrei na adolescência, aí já começou a alisar o cabelo. Não, que isso, eu tenho que ficar com esse cabelo mais arrumado, mais ajeitado, dentro do padrão, liso. Dentro do padrão. Quem estabelece o padrão? A gente pode pensar, tem que ser nós mesmos. Exatamente, exatamente. Uhum. O padrão quem define somos nós. Mas se a gente começa, mas assim, na sociedade que a gente está hoje, com essa facilidade de acesso a informações, tudo, a gente acaba, não, peraí, mas o meu cabelo não está tão perfeito como o da Maju, então ele não está bonito. Preciso definir os cachos, preciso que ele fique mais baixo, enfim, uma série de coisas que se a gente deixar, a gente é altamente influenciável, né? Não, e autossabotagem também, né? Exatamente. Porque quando a gente vê, né, infelizmente, a mídia, ela produz, né, personagens. Exatamente. Produz personagens e nos forçam garganta abaixo. Exatamente. Concordo. Então, estabelecem padrões a serem seguidos. A mulher negra, né, tem que ter o cabelo com os cachos definidos. Exatamente. A mulher branca tem que ter o cabelo liso. Isso, bem pintado, com um corte legal, bem lisinho, nada de frizz. O cabelo crespo tem que estar cheio, tem que ser cacheado, com um bom corte, com brilho. E assim, você vai vendo várias coisas que eles vão falando. Não, aí nessa história, parece que você nunca está no padrão deles.
É inalcançável. E quando a gente vai pensar na negra, não, ela tem um cabelo afro, mas ela também tem que usar uma roupa afro combinando, é colorida, é um étnica. Ela tem que ser uma negra, personagem. Exatamente, eu até lembro, mas essa amiga falou para mim brincando, porque eu sou mais contida, eu não sou uma pessoa muito escandalosa. Tudo bem, quem é, hein, gente? Não, sim. E aí, eu sou monocromática. Exatamente, eu sou muito discreta. Ela, ai, Camila, tu embranqueceu muito. Por causa desse meu jeito discreto, que teoricamente talvez não combina com uma pessoa negra. Mas só que não é isso, é que eu sou a Camila. Eu não sigo padrão nenhum. Eu sigo o meu padrão de excelência, de perfeição. Exatamente. E até tô lembrando de uma história que, assim, eu costumo dar muita palestra para mulheres, né? Eu falei sobre alma um tempo atrás, e eu estava falando para as mulheres, né, principalmente as mães, que elas perdem muito tempo, às vezes, vendo esses vídeos, né, de autoajuda, de como aquelas mães são perfeitas, conseguem lidar com o conflito do filho. Aí eu falei assim, mas vocês ficam tudo frustradas, gente, porque ela só mostra o lado bom para vocês e o lado ruim. Aí, elas, é verdade. Aí, Mãe Doriana. Exatamente, do comercial da Doriana, gente. Quem acorda de manhã de bom humor? Não, gente, pelo amor de Deus, quem acorda com o cabelo pronto? Nem fala. Exatamente. E assim, a gente, dentro dessa conversa, a gente pode trazer para o geral, né? Qual é o meu padrão? É aquele que estão colocando para mim, que estão falando que eu tenho que ser? Ou eu, do jeito que eu sou, aceitando minhas falhas, minhas imperfeições? E aí eu pergunto para a Camila, psicóloga. O que essa rotulação impositiva em nós, mulheres, pode causar? Então, a gente pode pensar e vamos começar numa ansiedade, aquela necessidade de chegar naquele padrão e você não chega, e aquilo vai te causando uma ansiedade. Muitas chegam em depressão porque, afinal, eu não sou perfeita como elas. Eu sou muito ruim. Ou então aquela frustração, porque tu imagina, tu ficar o tempo todo buscando perfeição, 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 não aceitando que você erra, não aceitando que você não, aquele é o padrão dela, mas não é o seu. E aí, aquela roupa cabe nela, não cabe em você. Exatamente, aquele batom fica bonito em você, não em mim. E tudo isso gera ansiedade, que é que a gente tem visto demais aí. Ansiedade parece que está na moda. Depressão, né? Que eu nunca vou alcançar, eu nunca vou conseguir, meus filhos nunca vão ser tão perfeitos, eu nunca vou ter um cabelo tão bonito, eu nunca vou me vestir tão bem, eu nunca vou ter dinheiro para fazer viagens maravilhosas. A gente pensa aí numa depressão, a frustração. E tudo isso, fora que a insatisfação pessoal, que é horrível, né? É tão bom a gente olhar e ficar bem com a gente mesmo, só que se a gente está buscando esses padrões, a gente nunca vai conseguir fazer isso. Pois é. E agora, de novo com a Camila, psicóloga. Esses padrões, esses rótulos, quanto mais cedo eles são colocados, mais danosos eles são para a pessoa. Então, a gente tem uma mulher que cresce, né, dizendo, você tem que ser a esposa perfeita, você tem que ser a mãe perfeita, você tem que ser a profissional perfeita. Aí a gente já criou um monstro. E essa mãe vai repassar para esses filhos. Sim, como eu falei, né, no início, eu acompanho muitas mulheres. E aí, assim, me lembra, porque o que acontece? A mãe super cobrou da filha, no caso eu acompanhava essa filha. E essa filha super cobra das crianças. Mas eu acredito que você vai concordar comigo que essa geração de agora, eles já tem uma personalidade mais forte, desde pequenos. Não é como a gente, talvez, lá atrás, que isso... Não, eles normalmente... A informação, ela serve para isso, né? Tem esse lado positivo. Exatamente. Então, desde pequeno... Então, dentro disso, essa mulher pensou em se matar. Sempre se acha, assim, né? Sempre se acha que nada que ela faz está bom, que as crianças delas são horríveis. Nossa. Que as crianças delas são muito imperfeitas. E, assim, a gente foi acompanhando, ela está melhor, mas, assim, é todo um processo que ela, desde pequena, foi sofrendo, que ela não era capaz, que ela nunca ia deixar uma casa tão limpa, que ela nunca ia conseguir criar bem os filhos. E, assim, porque ela não era perfeita o suficiente, aí você vê todo o padrão. E, assim, é engraçado que
Eu lembro que no atendimento, a primeira vez que ela falou assim, Camila, eu não lavei a louça de noite. Tô muito feliz. E eu, sério, que bom! Porque assim, ela meio que entendeu a necessidade dela, talvez um dia deitar mais cedo, descansar e deixar uma louça e lavar no outro dia. Que isso não ia definir ela como uma péssima dona de casa, mas sim como uma mulher que está cansada. Exatamente. E assim, a gente vendo, e o quanto mais danoso, né? A gente costuma, até assim, se a gente pensar essa questão dos padrões, né? Ah, não, o menino tem que se vestir de determinada forma, usar um tênis legal, não quer usar réplica, tá certo, é melhor usar de outra marca. E assim, quantos meninos que às vezes assim entram num caminho errado para tentar alcançar esse padrão, né? Ah, eu quero ter um chinelo, aquele chinelo da Nike. Ai, desculpa. Aquele chinelo da marca tal. Eu quero ter uma mochila legal, e os pais, por não terem condições, eles optam talvez por um caminho mais fácil, que a gente sabe que é errado. E aí a gente entra na questão, né, desses rótulos que são impostos pela mídia, né? A gente vê programas de televisão dizendo: se você quer ser vencedor, você tem que fazer isso. E aí, se você não fizer isso, eu não sou vencedor. Realmente, assim, eu lembro que, assim, né, eu fiz um curso de conselheira em dependência química já faz uns aninhos. E a professora estava questionando a gente: vocês já perceberam que o cara que está tomando cerveja, ele está cheio de mulheres, rindo? Nada contra quem bebe, mas olha a mensagem que está passando. Então, para você ser um cara que está feliz, tá tudo, você precisa da bebida e daquele monte de mulher em volta de você. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Você tudo bem tomar uma cerveja, enfim, que você está acostumado a tomar. E tudo bem ter um monte de mulheres bonitas que também faz bem. Mas isso não é você não precisa estar nesse padrão para você ser feliz. Quantas pessoas que vivem sozinhas, gostam de assistir um filme com pipoca e são felizes? Homens. Seres humanos. Exatamente. A gente aqui está falando, está priorizando mulheres porque é um programa que fala sobre violência contra a mulher. E por que eu escolhi falar sobre mulheres que não aceitam rótulos? Porque quando a gente fala de rótulos, quando a gente fala de imposição, isso é um tipo de violência doméstica. Isso é um tipo de violência de gênero. Porque a menina, ela senta de perna fechada. A mulher, ela foi feita para ser dona de casa. A mulher, ela não pode ganhar mais que o homem. Isso tudo são estereótipos criados por uma sociedade machista, patriarcal, extremamente misógina, que tende a colocar a mulher num patamar mais abaixo. E aí, quando você mostra aquele comercial de Doriana, da família perfeita, né? Da mulher que acorda feliz, sorrindo, vai malhar, né? Vai para a academia, aí volta, prepara o café para o marido, para os filhos, vai para a escola, leva as crianças, depois vai trabalhar feliz da vida, chega em casa, vai fazer a comida, arruma a casa e vai deitar feliz e contente com a pele brilhosa. Essa não é a realidade. A vida não é assim. Você pega trânsito, você tem um chefe chato, você às vezes não recebe o que você deveria receber, o seu cabelo acorda horrível. Na hora da sua entrevista de emprego, nasce uma espinha enorme na sua cara. Outra coisa também super importante, né, que eu sempre bati nessa tecla para as mães. Impõe-se a nós, mulheres recém, né, que acabaram de ter filho, o corpo de antes. Porque as grandes celebridades, 15 dias depois de paridas, elas estão com um corpo melhor do que antes. Gente, isso são rótulos. São rótulos. Porque elas trabalham com a imagem. Nós, réis mortais, não trabalhamos com a imagem. Não temos a equipe que elas têm, né? É toda uma equipe por trás dessa mulher. E o prazer de você estar lá,
os 180 dias com teu bebê, amamentando, né, cuidando, criando o vínculo necessário, emocional. Aprendendo a lidar com aquela criança que depende totalmente de você, gerindo toda essa ansiedade pela confusão de hormônios que você está passando. É um período complicado, né? Nossa. Eu não sou mãe, mas acompanhei alguns. Nossa. Se você me permite, eu queria falar um pouco dessa questão da sociedade machista. Com certeza. É que eu tive eu tive a oportunidade, porque eu sou evangélica, falando um pouquinho da minha religião, eu tive a oportunidade de morar em alguns outros países, né? E assim, aqui no Brasil ainda a gente é muito machista, mas, por exemplo, na Bolívia, que eu tive a oportunidade de morar lá 10 meses, a mulher fala baixo. A mulher apanha da sogra. Nossa. E o marido só olha quando ela tem um determinado comportamento. Mulher, assim, as meninas que não são casadas ainda, com seus 23 anos, 24, porque aqui pra gente com 24, 23, a maioria está independente fazendo o que quer. Lá já tá velha. Não, lá elas obedecem aos pais. Se os pais falam assim, você não vai sair de casa, elas não saem. É bem assim, bem rigoroso. Por um lado, é muito bom por causa da questão do respeito. Por outro lado, a gente tem mulheres muito oprimidas, que assim, né, que não tem coragem de falar, de se expressar. Eu falo muito baixo na Bolívia. Eu não sabia disso, é um dado interessante. Sim, a mulher usa saias, assim, né? O aguário que coloca tudo ali, a criança, quando não está com a criança carrega a compra, é muito interessante. E assim, e é muito interessante lá que as mulheres têm que falar baixo. Aí, só as mulheres. Isso, os homens não, os homens. Mas é um povo muito trabalhador, é a cultura, né? Eu acho interessante lá que eles brigam assim. Para de falar alto, parece um brasileiro. Nossa! Lá eu era de referência de espalhafatoso. E aí, isso na Bolívia, e depois da Bolívia eu fui morar no Haiti. E assim, no Haiti ainda é bem pior. Uhum. A gente teve aqui a entrevistada, que ela morou lá, uma pastora, a Margarete, e ela contou assim... Sim, o Haiti ainda tem mais essa cultura, né? É muito normal o homem bater na mulher. Então, as mulheres têm muita raiva dos homens, assim, né? Ela falou que lá tem um grupo de mulheres, numa tribo que ela ficou, que elas formaram um tribunal. Elas criaram um tribunal para proteger outras mulheres. Eu fiquei em Porto Príncipe, né? Então, é bem na cidade mesmo, então eu não fui muito para o interior. Conheci uma ou duas cidadezinhas, mas lá eles têm muito essa questão do justiceiro, de resolver as coisas, assim. Eu lembro até que uma vez a gente estava passando uma determinada rodovia, tinha um moço preso, assim, igual quando prende o porco pelas mãos e pelos pés. Isso, porque lá eles têm essa questão. Então, as mulheres, assim, normalmente elas não gostam dos homens, porque os homens fazem elas sofrer muito, sabe? Já tem a questão do estupro também, né? Sim, muito alto. Na Bolívia também, porque toda a família mora todo mundo junto, né? Não tem condições de ter uma casa grande, o pessoal não sai de casa, vai morando todo mundo perto, então tem muito essa questão do estupro também. E assim, diferente da Bolívia, no Haiti as mulheres saem para trabalhar até porque elas são mais responsáveis pelo sustento, né? Então elas se viram. O haitiano ele é muito bom no comércio de rua. Então tem muita mulher lá trabalhando, só que elas têm que aguentar várias e várias coisas, né? Lá no transporte é muito normal a pessoa que está recebendo, que o transporte lá é diferente do nosso. Ela aguentar a cantada do cara, é muito normal assim, né? Aguentar os homens falando besteira para elas. É muito machista, é muito feio. E assim, eu lembro de um episódio que tinha uma moça, porque no Haiti é muito calor, né? Uma moça de shortinho com um topper. O problema é dela, né? Ela se veste como ela quer. Aí eu lembro que uma pessoa falou assim próximo a mim, depois desse jeito ela não quer ser estuprada. Que é coisa que a gente ouve aqui também. Ela não quer que os homens mexam, mas olha como ela está vestida. Dito por uma mulher. Não, dito por um homem. Por um homem. Tava falando isso. Aí assim, né? Justificando, né? Rendeu o assunto, né? Nossa. Eu falei assim, claro que não. Ué, ela se veste como ela quer, como ela se sente à vontade, ainda mais nesse calor. Que é isso? E assim, para ver como é enraizado lá também. É cultural, né? Aqui também.
Aqui a gente vê muito isso e um exemplo mais recente, né, foi a questão do estupro, né, da Mariana Ferrer, que até virou lei, a lei Mariana Ferrer, que ela foi estuprada por um cara riquíssimo e todo mundo, inclusive o juiz, na audiência dela, disse que o estupro era culposo. Absurdo, ela tem culpa de ser... Culposo, ele acabou criando uma nova tipificação penal, né? Sim, eu lembro disso. Nossa, um absurdo. Eu não queria estuprar, mas como ela estava ali, né? Absurdo. E outra coisa também que a gente falou na fala anterior, no Haiti, como é muito pobre, e o Haiti é um país que está na rota do tráfico humano, né? Tráfico de drogas. E assim, as meninas novas, desde cedo, se elas querem ter alguma coisa diferente, elas também ficam com caras mais velhos para poder ter isso. Tanto que, assim, eu não sei se esse dado é muito divulgado, tem muito filho de brasileiro lá, da época que foi para lá, do terremoto. Foi deserto, ficou muito filho para trás. É tudo arrepiado. É bem assim, a mulher é bem... ela não recebe nada que ela tem direito. É bem assim, Harris, né? A palavra me fugiu, mas é bem assim no Haiti. Enfim, a gente vai para um breve intervalinho e daqui a pouco a gente está de volta com mais histórias, né, sobre essa questão de não aceitar rótulos, sobre mulheres, sobre empoderamento, enfim, tudo que a gente fala aqui, né, que já estou há um ano falando, vocês estão me ouvindo falar sobre isso, daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí, hein? Eu tenho novidades para vocês. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir queimaduras e outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Eu falei que ia ser rapidinho, viu? Então, Camila, fala um pouquinho mais sobre você, né? Assim, por que você se considera uma mulher empoderada? Por que você se considera uma mulher que não deve aceitar rótulos, né? O que te difere e qual foi o momento, né, pontual para você, para essa quebra, né, não, esse momento aqui eu não quero mais para mim. O que determinou, de fato? Sei que você já falou, né, a questão do cabelo, mas deve ter acontecido alguma coisinha ali que você virou e falou assim, epa, não quero isso para mim não. Eu sou negra, eu cresci na 24 de maio, então para mim fazer faculdade eu fiz com bolsa de estudo, ia para faculdade a pé, com dinheiro só para tomar um café, essas coisas que acontecem quando a gente quer alguma coisa. E é normal com a grande maioria das pessoas. Exatamente. Dividir lanchinho lá na faculdade, faz parte. Levar marmitinha, aí filha, ó, tá vendo? Não é só você que leva a marmitinha pra faculdade, isso, não. Assim, é de todo mundo que quer alguma coisa, a gente tem que ralar pra caramba. E confesso que comigo, que sou negra, eu tive que ralar um pouquinho mais. Mas eu lembro que na faculdade, quando eu me formei, eu fiz o meu... Na minha época era trabalho de conclusão de curso, né? O TCC. Que é um pavor. Desculpa, gente, é um pavor. Eu fiz também. Então você entende. E eu lembro que eu tirei 9,5. Eu só não tirei 10 porque eu troquei uma formatação. E uma amiga olhou para mim e falou assim, você só tirou essa nota porque a professora que te
que me ajudou, que avaliou, era muito influente na faculdade. E durante um tempo eu acreditei nisso. Eu falei assim, não, foi sorte. Realmente foi sorte. Até... Como assim muito influente? É porque todo mundo respeitava ela e não ia deixar ela ter uma nota baixa no currículo dela de uma monografia. Ela foi a sua orientadora. Exatamente, ela foi uma orientadora. Tá. E assim, eu lembro que não, meus professores, que na época a gente podia escolher, agora tá mais fácil, né? Tu sabe que eles podem fazer em grupo, uma coisinha assim. Mas no meu tempo era individual, a gente escolhia a nossa banca, que a gente ia avaliar o horário. E aí ela é muito respeitada. Mas eu escolhi uma banca de professores que eu confiava. Óbvio. Porque eu não quero alguém que passe a mão na minha cabeça, eu quero que alguém fale comigo para me melhorar. E alguém que tenha conhecimento no tema que você escolheu. Exatamente. E aí eu lembro que... E durante um tempo, até que um dia eu parei. E nessa época, o que aconteceu? Eu me formei, só que no final da faculdade eu fazia muito estágio, que eu tinha muita sede de aprender mais de psicologia. Então, fui fazer estágio com soro positivo, com dependente químico, com pacientes psiquiátricos graves. E aí, depois desse tempo, como eu queria me especializar em dependência química, eu fui morar em São Paulo, dentro da Cracolândia de São Paulo. Eu morei lá, servi 2 anos e 2 meses. Dentro da Cracolândia? Morava na rua? Não, a gente tinha uma base. Mas eu ficava bastante com eles. Camila, que loucura. E aí, eu lembro que aconteceu o quê? As minhas orientadoras, que do meu estágio, que falavam super bem, Camila, qualquer coisa que tu precisava, elas estavam em São Paulo. E eu pensei em falar para elas assim, vamos se encontrar? Só que depois eu não vou chamar elas para se encontrar, porque isso aqui elas vão falar que é menos do que eu mereço. Só que eu estava fazendo um trabalho social de psicologia dentro da Cracolândia. E eu fiquei com vergonha de chamar elas, porque eu fiquei pensando que elas iriam me julgar, que era menos. Aí, assim, a gente começa a questionar o pensamento. Peraí, eu sou psicóloga e eu também tenho que questionar meu pensamento. E eu lembro que eu comecei a me questionar. Mas por que esse sentimento de inferioridade? Por que eu estou me sentindo tão pouca? Porque o meu trabalho social não é menos. E fora que eu estou aqui nessa loucura. É loucura. É uma loucura. E, assim, o amadurecimento profissional que eu tive lá, mesmo trabalhando social, conheci, assim, outras pessoas e foi uma experiência maravilhosa. E o impacto, né, a realidade, que as pessoas acham que quem está na Cracolândia é só pobre. Não. Tem doutores. Sim. Tive a oportunidade de conhecer um rapaz que ele falou pra gente em alemão, italiano e inglês. E assim, não só isso, e fora assim que você começa a ficar amigos deles, vão contando, né? Sim. Quem aparece lá de madrugada, você vê pessoas que chegam lá à noite muito bem vestidas, no outro dia acabada. 2, 3 dias depois, você nem reconhece. O crack é uma das piores drogas já criadas pelo homem. Isso. Ela vicia instantaneamente. Sim. E destrói muito mais rápido. Exatamente. Nossa Senhora. Desculpa o termo, você é policial, mas eles falavam assim pra mim, Camila, a primeira paulada é a top. E a gente fica o tempo todo atrás desse sentimento, atrás disso. E aí, eu terminando de contar minha história, e aí eu lembro que eu comecei a questionar esse sentimento de inferioridade. Eu já estava lá, eu já tinha cortado o meu cabelo, estava com o cabelo com 2 dedos, e eu falei assim, eu aceitei aquele rótulo lá atrás, de que eu não era capaz de tirar uma nota boa, porque só a professora estava me influenciando, estava influenciando o resto da bancada, né? E aí eu fiquei assim, noite sem dormir, porque tu sabe, né? Eu me esforcei pra caramba, e a ficha foi caindo. E aí eu comecei assim, eu não vou deixar mais ninguém falar isso de mim, porque eu dou o meu melhor em tudo. Eu gosto de, assim, me preparar, sabe? Se eu vou fazer um trabalho com crianças, eu já estou um mês pensando qual é o tipo de figuras. Eu fiquei, assim, no Haiti, eu desenvolvi um projeto que lá não tem, é muito caro o material. Então a gente fazia brinquedos com reciclagem. Não sei se você lembra daquela vez. E assim, cara, eu me esforçava... da vida que você falou. Isso, eu me esforçava tanto para oferecer um bom trabalho que eu não deixo ninguém falar que foi sorte. Foi esforço meu, eu trabalhei muito. E assim, a gente às vezes acha que essa história de rótulo, comigo foi necessário um processo. Comigo também.
não foi de uma vez só. Eu tive que começar a perceber, peraí, por que eu estou me sentindo tão inferior se eu estudei tanto quanto? Por que eu estou me sentindo tão inferior se eu tenho o mesmo direito que ela? Sabe? E aí, com isso, eu fui me amadurecendo. Eu, assim, o choque, né? Tu imagina, eu petropolitana, aquela que meus pais me levavam na escola até determinada idade, não saía de noite. Eu fui criada com a minha avó não gostava que se misturava com as outras crianças. Chego em São Paulo para morar. Caraca! E eu ficava horrorizada, eu falo isso para todo mundo me ri. O pessoal correndo na escada rolante para pegar o metrô. E foi aquele choque assim, peraí, acorda Camila, vamos. Isso, e foi necessário todo esse processo para eu conseguir ir tirando os rótulos, né? Porque são vários, né? Tem uma imagem que eu vi na internet, né? Falando sobre violência contra a mulher, né? De post-its, né? Que vão colando na mulher, que você é vagabunda, que você é incapaz, você é incompetente. E é exatamente isso. São rótulos que outras pessoas vão colando em você e se você permitir, eles aderem na sua pele. Você toma como verdade. Como verdade. Sim, e assim, eu lembro que eu tive... Aí tá, esse rótulo de que eu sou o senso de merecimento, né? A gente precisa falar sobre isso. Peraí, eu mereço, eu posso... E a partir desse senso de merecimento a gente consegue, porque às vezes a gente acha que a gente não merece nada, e realmente a gente não conquista nada. Mas a partir que a gente mexe com esse senso de merecimento, peraí, eu mereço tanto quanto ela, a gente vai conquistando mais coisas pra gente. E a partir desse meu senso de merecimento eu fui melhorando. Eu continuo falando baixo até hoje, que eu falo muito baixo, mas assim, eu já consigo, por exemplo, vir aqui conversar com você. Antes eu jamais faria. Eu consigo dar uma palestra. E tudo isso foi porque, eu ouvi assim, mas você é psicóloga, só que você não trabalhou como psicóloga. Eu trabalhei sim, fiz orientação no meu tempo de voluntariado, sabe? E você não dá consulta? Dou. Hoje eu trabalho, né? Eu sou psicóloga, eu faço um trabalho dentro do CRAS, que seria um trabalho de psicóloga social, e eu tenho meu consultório também, eu atendo particular. Mas na época que eu estava fora, trabalhando só como psicóloga social. Um trabalho social, não, você não é tão psicóloga. Eu ainda tive que... O que é tão? Chique, eu não sou chique, eu sou básica. Você não está tão chique lá. Deve ser um jaleco de psicóloga. Sim, né? Quantas vezes? Mas você é psicóloga? Não parece. Você não tem cara de psicóloga. É. Quer ver o que é mais legal? Você é a primeira psicóloga negra que eu conheço. E assim, e dentro disso a gente eu fui criando. Eu lembro que no meu trabalho, porque eu trabalho assim, eu faço visita domiciliar, eu estou correndo com as crianças. Esse dia eu estava pregando a parede que eu fiz uma horta para trabalhar com as mulheres. E aí uma vez uma mulher me olhou de cima e embaixo e falou assim, eu quero falar com a psicóloga de verdade. É porque eu sou de mentira, eu sou atriz. Eu acho que ela pensou que eu era estagiária, né? Ai, Deus do céu. E aí, assim, mas eu já levo de boa, são essas que eu atendo melhor. Tanto que ela ficou depois ainda fazendo, porque no CRAS eu não posso ser uma psicóloga clínica. Eu faço uma escuta e a partir daí eu pego e encaminho a pessoa quando necessário. E ela ficou comigo na escuta depois. Ela gostou do meu atendimento. Por que não pode ser psicóloga clínica no CRAS? Porque dentro do CRAS a gente não tem uma estrutura... Sim, para mim atender clinicamente, eu preciso de uma sala que não tenha entre sala, que tenha todo um aparato. E a ideia do CRAS é que a gente trabalhe dentro da comunidade, ajude a resolver os problemas referentes à comunidade. Então, por exemplo, está com problema familiar, eu vou lá... No núcleo familiar. Exatamente, no núcleo familiar. Porque a gente não tem essa estrutura para psicologia clínica. Normalmente quem faz esse trabalho de psicologia clínica é a saúde mental, que tem um ambulatório de saúde mental, em alguns casos no CAPS, como a gente conhece. Entendi. Agora, vamos ser polêmicos? Claro. Adoro ser polêmica. A questão... vamos botar rótulos que teriam sido, num primeiro olhar, assim, rótulos positivos, mas aí eu coloco no meu olhar, tá? Meu olhar, né? Não vou dizer Capitã Andy, vou falar Andy, pessoa física,
que eu enxergo como rótulos negativos. Exemplo, vamos separar cotas. Cotas para mulheres, cotas para índios, cotas para negros. As cotas não seriam um tipo de rótulo, não seria uma rotulação? Sim, eu já ouvi lados, né? E as pessoas que falam da questão dos rótulos, eles falam que isso seria um meio de tentar igualar as outras pessoas que não tiveram tanto acesso, né, à educação como talvez os brancos, né, vamos botar assim, teriam. E seria para os negros, seria uma ótima conquista, porque os negros vêm dos guetos e assim nunca teve as mesmas oportunidades. Então, para isso seria um meio da gente ter as mesmas chances. Mas eu também sou um pouco polêmica, porque, peraí, para que eu vou oferecer cota? Por que eu não tento oferecer a mesma oportunidade? Ou então, por que a gente não coloca cota para quem estuda em colégio público desde, né, do começo? Né? Isso. Para quem não, uma renda, cota para quem tem até 5 salários mínimos, por exemplo? Sim. Que a gente conversa. Exatamente, mas assim, por exemplo, a faculdade, quando eu fiz, foi uma cota, porque assim, era a Petrópolis é pelo número de habitantes, enfim, não sei os certos critérios, mas é para ter uma faculdade pública. Porém, não tem. Então, o que eles fizeram na minha época? Eu sou formada tem 7 anos, minha faculdade foi 6 anos, há uns 10 anos atrás. Você fez fase? Não, eu fiz, na minha época só tinha o CP. E aí, logo uns 2 anos depois começou na Estácio e mais pra frente na fase. E aí, eles fizeram um programa, talvez você lembre, tipo bolsas. E só podia entrar alunos que estudaram a vida toda no colégio público. 200 vagas. Top. E até esse ano teve de novo. E aí, eu lembro que eu fiquei em 232. Só que os alunos assim, estudaram 1 ano em colégio particular e eles não puderam entrar. E com essa eu consegui entrar. O meu filho, na época, meu mais velho, ele não conseguiu passar nessa bolsa da UCP porque ele fez o 2º grau em colégio particular. Sim. Aí eu me esforcei, eu virava a noite trabalhando para fazer, porque eu não queria ele estudando no liceu à noite. Entendi. Queria. Entendi. Ele estudava no liceu no 1º grau. Né? Ensino mudou a nomenclatura agora, né? Antes era 2º grau, agora é ensino médio, ensino fundamental. Ensino fundamental. Eu falei, não, meu filho, eu não quero você estudando à noite. Porque eu rodava na cidade. Sim. À noite, eu via. Eu falei, não, mamãe vai se esforçar, vai pagar um colégio particular para você fazer o 2º grau. Sim. Só que aí ele teve o impedimento de fazer a bolsa na UCP. Sim. E aí, muita gente teve a oportunidade de fazer faculdade assim, né, de colégio público. Aí eu acho legal. Mas, por exemplo, Porque não vai definir, nem vai mensurar a sua capacidade. Exatamente. Pela sua cor, pelo seu sexo. E sim, eu te confesso, eu estou estudando para concurso público, como todo mundo deu uma estudadinha. E aí, normalmente eu não faço com cota, porque é muito concorrido. É melhor entrar na ampla concorrência, então... E eu sou negra. Não, e assim, você vai medir a sua capacidade. Exatamente, não é? Eu lembro que é comigo mesmo, né? Enfim, né? Mas, assim, algumas pessoas que eu conversei também já tem bastante tempo, talvez elas tenham mudado o ponto de vista, mas elas falavam assim, que era uma grande conquista, porque até então o negro não tinha nada. E com a questão das cotas foi meio de, tipo assim, lembrar deles e tal, né? Dar o direito a alguma coisa de um povo que sempre ficou marginalizado, está em vulnerabilidade social. Então eles falavam que era um meio de tentar igualar. Mas só que, se a gente parar para pensar... Na verdade, tudo tem os dois lados. Isso. Tudo tem os dois lados. Porque você acaba colocando... Bom, isso aí é um pensamento meu, né? Como se ele não fosse capaz de competir em pé de igualdade com um branco. Exatamente. Acabar falando que ele está abaixo mesmo, né? Aí vem o rótulo, não, você precisa de uma cota. Você, para ganhar na vida, para subir na vida, você precisa da cota. Exatamente. Não é assim. É aquilo que a gente estava falando de rótulos, né? Rótulos não definem quem você é, não definem a sua capacidade, a sua competência, não definem o seu caráter, não definem nada.
Rótulos são estereótipos, coisas que colam em você. E muitas vezes a gente pensa assim, rótulos, e às vezes o rótulo é colocado por uma pessoa que nem entende o que você passa. E aí, mas como assim ela tem direito de dar uma classificação a dizer que você é tipo A ou tipo B? Mas ela às vezes nem entende do que você vive, né? Aí, Na verdade, tem ele não é um provérbio, né? Ele é um ditado popular. Só quem calça o sapato sabe onde o calo aperta. desse jeitinho. E quando você vai ver, assim, a pessoa que, tipo, não sabe nem do que a pessoa passou e tá falando, não, aquela ali não é negra o suficiente, aquela ali é bastante negra, né? Esse negócio de negra o suficiente das pessoas que são mais clarinhas, que têm o cabelo melhor, o nariz afinado, elas não são negras o suficiente. Gente, e assim, existe esse tipo de discriminação? Olha, assim, Eu nunca tinha ouvido falar negra o suficiente. então, sempre tem algum tipo de discriminação. Gente, que absurdo. No Haiti era muito engraçado, porque eu sou negra, mas lá eu não sou tão negra como eles. Camila, eu percebi que você é diferente da gente. Porque lá eles são bem negros, porque é muito quente, até por questão da proteção da pele. Sim. É mais escuro, mais melanina. Não, Camila, você não é preto igual a gente. E eu achei o máximo, a minha líder ficou correndo de mim quando me chamaram de branca. Mas a questão da branca lá, quando vem de outro país. Mas até a gente entender, não, como até é branca. Porque o teu cabelo não é como o nosso. Porque o cabelo de lá deles é um pouco mais crespo, né? Não. Você não é, você é diferente, você não é tão preta. Aí eu levei na brincadeira, porque eu sou dessas, mas tem, sim. Caraca. Faz parte, né? Faz parte. Normalmente, quando é diferente, a gente sempre acha esquisito, né? O normal. Não, é verdade. O diferente nos causa estranheza, muitas vezes, né? O novo nos causa medo. Então, dentro disso, as pessoas rotulam. Bom, eu queria falar um caso, né, que não tem muito a ver com a questão de rótulos, mas eu acho bem pertinente, né, a questão que você estava falando da Bolívia e do Haiti. Eu estava vendo no Instagram o caso de uma brasileira que casou com gente de Abu Dhabi. Ele é Oriente Médio. Oriente Médio. Lá no Oriente Médio. Fui viver com ele. E, né, brasileira, branca, loura, enfim, o estereótipo padrão, né? E ela teve um filho e a mãe dele interferiu muito no casamento, a ponto dela... Ela falou que o casamento dela era muito bom. Ele respeitava ela, enfim, o casamento era perfeito. O único problema era a interferência da mãe. Aí, quando ela pressionou o marido, que ela não queria mais a interferência da mãe dele, as coisas mudaram. E ela recém-parida, né? A ponto dos pais entrarem um belo dia com um documento e ela não falava bem o idioma. Ela entendia, mas não falava. Eles chegaram com um documento, como se fosse um contrato, e só conversavam com ele. Ela sentada de frente para os sogros e eles não se referiam a ela. Estavam falando com ele. E aí entregaram um documento para ela assinar. Ela, peraí, eu vou ler o documento. O documento era simplesmente dizendo que os serviços dela já haviam sido feitos e que ela não era mais necessária, que ela podia assinar e ir embora. Ela, eu não entendi isso daqui. Que serviços? E aí, o marido, explicou para ela, você já me deu um filho. Você já pode ir embora. O nosso casamento pode ser desfeito. A mulher serve só para dar o filho, já deu, tchau, bem. Um rótulo, né, que ainda hoje está em vigência. Sim. Qual é o papel da mulher? Exatamente. Qual é a função da mulher? Ser reprodutora. Só serve para isso o serviço prestado. O seu serviço já foi prestado. Sim, e a gente, aqui no Brasil, a gente ainda tem muito isso, né? Os casos de violência, você sabe melhor do que isso, não são tão raros assim.
o caso de que a mulher não pode sair para trabalhar porque o marido não deixa também não é tão raro assim. Não, pelo contrário. E aí mas em outras culturas isso é mais claro, não é tão escondido, né? O quanto que a mulher tem que ser submissa ao marido e à família do marido. E quando ela não está disposta, já não serve para ficar. Isso é muito... Em outras culturas a gente fica muito claro isso, né? Na verdade fica gritante, né? Salta aos olhos, é um tapa na cara. Sim. E como... Aí mas você não vai para aquele país, então. Realmente, eu não iria. Mas é tão triste você ver mulheres se submetendo a isso, porque acreditam que é o normal. Gente, é um absurdo. Tá no Código Penal a pena de morte para mulher que sai à rua sem estar acompanhada de um homem. Exatamente. Como eu tive a oportunidade de conhecer outras culturas, é a questão da cultura, né? No Brasil, a gente está muito à frente, vamos botar assim, à frente em umas coisas e para trás. Dentro da cultura deles, isso é normal. E pra gente é tão errado. Só que quando eu entrei, eu aprendi a respeitar. Sim. Por mais que seja difícil. Sim. Assim, tem um porquê dele. Como a gente falou antes, tem sempre uns dois lados, né? Talvez essa ideia de proteger a mulher lá, né? Acho que o estupro lá é liberado. É a culpa da mulher. Sim, aí, peraí. Se o estupro é liberado, a mulher, né? Então, peraí, só sai comigo. Tem toda uma questão cultural muito enraizada, envolvida, né? Então é mais fácil eu não ir. Não vou para não Ou então, sabe o que tu faz? Tu estuda, assim, no meu caso, no preparo missionário, eu estudo bastante a cultura do país, né? O meu sonho é conhecer a Índia, mas eu não teria coragem de ir lá sem estar casada. Então, assim, né, uma coisa é você ir conhecer, outra coisa é você ir para ficar. Então a gente tem que conhecer bem a cultura. Você tem que saber onde você está pisando. Onde você está pisando. É até engraçado você falar disso, porque eu tenho uma amiga, ela é brasileira também, ela é loura, com cabelo cacheado, com olho verde. E ela casou com um haitiano, um negão, assim, sabe? Eu sempre chamo eles de irmãos. E quando eles estão no Haiti fazendo compra, porque ela foi para lá, as pessoas nunca pensam que ele é o marido dela, sempre pensam que ele é o motorista, funcionário dela. Sim, por causa que imagina uma loura casada com negro. Pra gente é muito normal. Pra eles não. E assim, essa questão, né, de que o branco tá lá para explorar o negro. Isso é muito claro também no Haiti. Bom, a gente está chegando no finalzinho do programa. Camila, muito obrigada por você ter vindo no primeiro programa sobre mulheres que não aceitam rótulos, né? E eu tô aqui para convidar a todo mundo que está nos acompanhando, que está assistindo a gente ao vivo, né, no canal 17. Acompanhe a gente no Facebook, acompanhe a gente no YouTube também. E sábado, às 14h, lá na Praça Dom Pedro, sábado agora, acho que dia 4, né? Dia 4, eu vou fazer o programa Lei Maria da Penha ao vivo, lá na Praça Dom Pedro. Por quê? Porque quarta-feira que vem é 8 de março. Então, eu não vou conseguir fazer o programa ao vivo na Praça Dom Pedro à noite. Não vai dar, gente. Então, eu quero fazer de dia, eu quero aproveitar o máximo de pessoas passando ali na Praça Dom Pedro, e eu vou distribuir uns mimosinhos para as mulheres que passarem lá e falarem comigo, né? Dá uma palavrinha, dá um depoimento, e vai ter uma surpresa. Quem passar lá, pegar o mimosinho que eu entregar, vai estar concorrendo a um sorteio surpresa que eu vou falar na quarta-feira no programa, que eu vou passar a reportagem que eu fizer lá no sábado. Então, estou convidando todo mundo, sábado, 14h, lá na Praça Dom Pedro, para a gente fazer o programa da Lei Maria da Penha do 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Tá bom? Então, eu vou terminar como eu sempre termino, né? Não se calem, só que agora é diferente. Não aceitem rótulos. Não sejam estereotipadas, porque nós podemos muito e juntas nós somos muito mais fortes. Obrigada, Camila. Por nada, eu que agradeço. Foi maravilhoso esse tempo. Obrigada, gente. Boa noite e até sábado. Boa noite.